E aí galera, tudo bom? Aqui é o Kazuma, bora pro vídeo. Continuamos em um campo de treinamento. Folha utiliza suas vinhas e acerta o alvo em cheio. Wendy e Agatha também utilizam suas habilidades e atingem o alvo. Enquanto elas comemoram, Ify se pergunta se essas bruxas vão participar da missão. Mesmo que Sua Majestade Roland tenha dito que são bruxas auxiliares que ajudam muito no território, ao observar mais atentamente, fica claro que são bruxas combatentes. Por sinal, Rouxinol é ainda mais assustadora. Contanto que ela entre na névoa, o mundo todo se abre para ela, e os obstáculos da realidade não são nada. Ela é uma deusa da morte que surge e desaparece sem deixar rastros e é imprevisível ao ponto de causar medo em seus inimigos. No entanto, isso não é nada comparado a quão assustadores são os demônios. Elas vão seguir as instruções de uma bruxa com mais de 400 anos para capturar um desses monstros para a pesquisa. De acordo com a descrição da missão, Ana é a carta final do grupo, mas o quão forte ela é para destruir os demônios com um só golpe? Roland comenta que faz bastante tempo desde que Ana fez um teste de habilidades assim. Para evitar qualquer dano, eles devem se afastar. Relâmpago e Meg ficam super animadas. Agatha diz para soltarem os balões. Ify se pergunta se isso não é longe demais, pois se Ana não puder voar, como vai atingir esses objetos nas alturas que não param de voar? Roland diz a Ana que ela não precisa se segurar desta vez e pode deixar tudo fluir. Ana concorda e dá um passo à frente. Ela canaliza seu poder mágico no sigilo, fazendo todas as pedras brilharem e iluminando o céu. Ify se pergunta o que está acontecendo. Relâmpago diz que aquele tiro está vindo. Ana franze o rosto, e uma enorme quantidade de poder mágico desce do céu como raios, ofuscando a vista das bruxas. Agatha pergunta se essa é a força total e comenta que é um golpe final digno de ser o trunfo delas. Wendy diz que isso é incrível. Ify fica muito surpresa ao ver isso e pensa que, diante desse poder, a força das bestas da Associação de Presa de Sangue é mera brincadeira de criança. Essa é a força das bruxas de alto nível. Roland pergunta se essa eletricidade é feita de magia. Rouxinol diz que provavelmente sim e, na névoa, consegue ver o poder mágico fluindo loucamente. No entanto, é diferente de qualquer poder mágico que já viu antes. Não sabendo se é negro ou se não emite luz, parecendo mais um buraco formado pela pedra de retaliação divina. Roland pergunta a Agatha quantas vezes ela já pesquisou sobre o sinal da vontade divina. Agatha responde que não muitas vezes, e ela já compartilhou todas as conclusões relevantes que teve. Afinal, somente a chefe podia usar esse tipo de runa, e era impossível utilizá-la tantas vezes para testes. Roland tem uma suspeita: a pedra de retaliação divina não inibe o poder mágico, mas, na verdade, contém uma grande quantidade dele, e esse poder é tão intenso que afeta o poder mágico ao seu redor, tornando impossível para as bruxas usarem suas habilidades normalmente. Agatha menciona que as estudantes responsáveis pela observação mágica na expedição disseram claramente que as pedras mágicas de equilíbrio usadas para monitorar perderiam seus efeitos quando a runa fosse ativada. Roland explica que a observação delas foi bloqueada pela luz da pedra mágica, assim como uma sombra que se torna invisível na luz. No mundo da névoa de Rouxinol, apenas a magia tem cor, e mesmo olhando diretamente para o sol não fará diferença alguma, e é por isso que nunca descobriram algo assim. Agatha pergunta se a runa da vontade divina pode penetrar na área de efeito da pedra de retaliação por ter um poder mágico superior, mas a besta do caos cria as pedras divinas, reduzindo consideravelmente a força mágica delas, ao invés de transformá-las em uma pedra mágica específica. Roland concorda e Agatha sugere que a falta de luz realmente é causada pelo poder mágico, mas porque nada acontece com a bruxa. Ana fica confusa sobre a parte da bruxa. Agatha diz que o poder mágico no corpo de Ana pode ativar a runa 2 vezes, o que significa que a intensidade é maior do que a da pedra de retaliação divina. No entanto, o fogo negro não pode penetrar no efeito da pedra de retaliação divina, e não há uma área proibida ao redor dela. Isso não faz sentido. Além disso, ela tem uma dúvida:
Por que as pedras mágicas precisam ser carregadas com poder mágico para fazer efeito? Sua instrutora acreditava que apenas a vida podia conter magia e que a matéria que perdesse a vida seria abandonada pela magia, como evidenciado pelo sangue das bruxas e dos demônios. Mesmo que ela não ligue para abandonar essa conclusão, as pedras mágicas não são diferentes de uma pedra comum se não tiverem poder mágico injetado ou uma runa formada. Roland se pergunta se está deixando passar alguma conexão entre elas. Agatha recomenda deixar isso de lado por enquanto, pois a resposta deve ser encontrada na criação de símbolos. A coisa mais importante para eles agora deve ser o ponto de viragem. 3 dias depois, em outro momento, Roland diz a Anna para se proteger e lembra que a segurança vem em primeiro lugar. Anna responde que não importa se a missão não der certo, ela estará esperando por ele no castelo. Roland pede a ela para não se preocupar. De repente, Relâmpago e Meg o abraçam, perguntando se ele está preocupado com elas. Agatha diz que é apenas uma caçada normal e que não é nada mais do que uma questão de vida ou morte. Se fosse assim toda vez que tivessem uma missão, os demônios já teriam construído uma base no portão da cidade há muito tempo. O barco começa a zarpar, e Roland se despede acenando. Rouxinol o beija e diz que enquanto ela estiver fora, ele deve se proteger e não sair do castelo sem motivo. Ela parte, deixando apenas sua névoa para trás. Roland diz que espera que tudo dê certo. Vemos o balão sobrevoando as montanhas, e Rouxinol percebe que a velocidade do barco a vapor é muito menor do que a do balão. Levou quase 2 dias até chegarem ao fim do rio. Além disso, há mais 2 navios com eles, todos tripulados pelos melhores veteranos do primeiro exército, e o capitão é o Brian. Eles serão posicionados na baía, cerca de 2 ou 3 quilômetros do local da ação, e não serão envolvidos diretamente na missão. A menos que ocorra algum imprevisto, eles permanecerão em seus postos. Dessa vez, os balões não precisam voar muito alto. Desde que passem pelas montanhas nevadas, Sylvie conseguirá avistar diretamente o observador, que estará logo acima da torre nas montanhas rochosas. De acordo com Agatha, assim que alguém olhar para o observador, ele sentirá sua presença imediatamente. Enquanto voa próximo ao balão, Relâmpago pergunta se Sylvie está vendo algo. Sylvie responde que precisam se aproximar mais ou não adiantará. Wendy compreende a situação e acelera. O balão ganha impulso e se aproxima do ponto onde Sylvie consegue avistar a névoa. Na área da névoa, Sylvie utiliza sua habilidade, então o observador a localiza e fixa seus olhos nela. Sylvie informa que o encontrou, e que chamaram a atenção dos demônios, e eles estão se aproximando. Meg se transforma em uma besta, e Sylvie pula do balão, aterrissando em cima de Meg. Relâmpago ordena que sigam para a emboscada, e todas abandonam o balão, voando em direção ao local apropriado. Ao olhar para trás, Sylvie nota que há 5 demônios, e 4 deles estão montando bestas. A quantidade é um pouco maior do que Agatha havia previsto, mas ainda está dentro da margem de segurança delas. No entanto, Sylvie percebe algo peculiar, um deles parece ser diferente dos demais, e Agatha não forneceu orientações sobre como lidar com esse caso. Há esperança e que a emboscada ainda dê certo. Relâmpago ordena que continuem e que ela destruirá o balão. Sylvie pede para Relâmpago esperar, mas a garota já está longe demais para ouvir. Meg pergunta o que aconteceu, e explica que Sua Majestade disse que, quando o inimigo encontrasse o balão, Relâmpago deveria voltar e destruí-lo. Wendy concorda, enfatizando que não devem correr riscos desnecessários e precisam encontrar o primeiro exército. Sylvie informa que viu um demônio estranho, então é vital compartilhar essa informação com todas. Meg comenta que a área da emboscada é vasta e, mesmo se elas forem agora, pode ser difícil encontrá-las rapidamente. Sylvie responde que não importa e que usará sua habilidade no caminho para localizá-las. Vemos Relâmpago voando rapidamente entre os demônios. Ao se aproximar do balão, ela acerta algo e parte imediatamente. Ela pergunta se eles ainda virão atrás delas. Uma grande explosão ocorre e ela diz para eles sentirem o poder da bomba. Relâmpago pensa que, até agora, tudo está indo de acordo com o plano e comenta que os demônios parecem ser bem fracos. Enquanto foge da perseguição, ela planeja levá-los para a Floresta da Irmã Folha,
onde os galhos e vinhas se tornarão seu pior pesadelo. Na floresta, Agatha explica que os demônios com togas são assustadores, capazes de matar facilmente pessoas comuns. No entanto, as bruxas não precisam temê-los, desde que evitem o contato visual. Ela observa que sob as faces carbonizadas deles estão escondidos os olhos terríveis desses demônios. Sylvie questiona sobre aquele demônio assustador com armadura, que podia voar sozinho, perguntando se ele é um lorde do inferno. Agatha responde que não e, se a suposição de Sylvie estiver correta, acredita que pode ser um Demon Sênior. Se for o caso, elas estão em perigo, pois a Aliança sabe muito pouco sobre eles, exceto que possuem várias habilidades e se assemelham a humanos, exceto pelo fato de serem maiores, com uma força e poder mágico consideráveis. Dizem que apenas bruxas transcendentes podem enfrentá-los. Sylvie observa que elas não têm nenhuma bruxa extraordinária com elas e sugere que deveriam informar Folha para interromper o plano e recuar para encontrar o primeiro exército. Agatha considera que o fato de o Demon poder voar sozinho se deve à runa de voo, o que não representará um problema para Relâmpago e Meg, já que ambas podem voar. No entanto, as outras bruxas não serão capazes de escapar de seus ataques quando saírem da proteção de Folha. Mesmo que nunca tenha visto um Demon Sênior antes, Alice alertou de que as bruxas precisam se unir para enfrentar esses demônios fortes e ardilosos, ou poderiam morrer no menor erro. Assim ela chama a Folha, que está ouvindo, e informa que o plano mudou. Ela pede à Folha que informe a todas as bruxas que estão mudando o plano e que diga a Rouxinol para ficar de olho no Demon de armadura. Além disso, instrui Ana a não hesitar em matá-lo se tiver a chance. Sylvie pergunta se elas vão realmente lutar contra o Demon Sênior. Agatha explica que um Demon Sênior geralmente sai com outros demônios, mas agora eles só têm 2 demônios temíveis como guardas. Portanto, é provável que possam vencer mesmo sem uma bruxa transcendente com elas. Fugir só as levará ao caminho da morte. Enquanto houver uma chance de sobreviver, devem dar o seu melhor. Folha informa que está vendo o Relâmpago e os demônios se aproximando. Sylvie menciona que o Demon de armadura ainda não desceu e ainda está seguindo o Relâmpago, enquanto os outros demônios deixaram suas montarias fora da floresta e estão seguindo o Relâmpago também. Parece que falta um Demon, pois há apenas 3 bestas próximas. Agatha diz a Sylvie para ficar, uma vez que ela não é uma bruxa combatente. Sylvie argumenta que eles podem tentar fugir, mas Agatha tranquiliza, afirmando que tem Meg com elas. Meg dá um leve sorriso e faz um gesto de confiança. Agatha, então, decide que devem matar primeiro essas bestas para que elas não possam fugir, mesmo que tentem. Em outro local, vemos as bestas. Meg se aproxima delas. Ao avistarem Meg, as bestas ficam atraídas por ela. Nesse momento, Agatha se aproxima e utiliza sua habilidade para atirar pedras de gelo. As bestas começam a congelar, e Meg aproveita para se aproximar, mordendo o pescoço de uma das bestas. A besta próxima que está congelada é atingida pela cauda de Meg que é quebrada. A última besta tenta fugir, mas Agatha usa sua habilidade para gerar um impulso em seus pés, permitindo que ela deslize pelo gelo até alcançar a besta. Ao se aproximar, Agatha pula e atira nas costas da besta, congelando-a. Em seguida, ela pede ajuda a Meg, que voa em sua direção e a pega no ar. O gelo trinca, fazendo a besta cair e se despedaçar. Após isso, Agatha comenta que finalmente acabou, e agora o resto está nas mãos de Rouxinol. Em outro local, vemos Rouxinol e Ana. Rouxinol está pensando sobre a mudança no plano, que agora significa que a missão de If foi cancelada, e é sua vez de lutar contra os demônios. O mais importante é criar uma chance para Ana usar o sigilo da vontade divina. Ela está disposta a proteger Ana a qualquer custo e não se perdoará se Ana morrer por sua causa. Mesmo que Vossa Alteza não tenha dito aquilo, ela está determinada a manter Ana segura. Folha informa que os inimigos estão se aproximando, e elas devem segui-los. Rouxinol entende e avança, entrando no mundo da neblina. Ela logo nota a presença dos demônios. Ao se aproximar deles, percebe que um dos demônios é o temível que Agatha mencionou, e sua magia é mais reativa, e a aparência daquele rosto chama bastante atenção. De acordo com o que Folha disse, deve haver um Demon Sênior observando a situação de cima da floresta, então ela deve manter um olho nele também. Como os demônios temíveis causam medo nos outros, eles devem ser eliminados primeiro, antes que abram os olhos.
Rouxinol atira no Demon, fazendo um buraco na cabeça dele e de lá sai uma névoa, e ele cai no chão. Isso faz o outro Demon gritar. Rouxinol informa que os olhos do outro Demon estão quase abrindo, mas Folha usa suas vinhas para impedi-lo. O Demon pede ajuda ao se virar para seu companheiro, que avista os olhos. Rouxinol comenta que ele está causando medo no outro Demon e diz a Ana para aproveitar essa oportunidade. Ana lança suas chamas negras, enquanto Rouxinol atira com sua pistola, e ambas acertam o inimigo ao mesmo tempo, fazendo-o explodir e deixando apenas algumas partes de seus corpos espalhadas. Relâmpago alerta sua irmã Rouxinol, dizendo que estão sendo atacados. Rouxinol usa sua neblina e chama a Ana, mas sua habilidade começa a trincar. Ela se pergunta como o inimigo conseguiu quebrar seu poder mágico. O Demon imbui uma espada com poder mágico e a lança na direção de Rouxinol. No entanto, Ana se coloca na frente dela e começa a conjurar sua magia, criando uma barreira de chamas negras e bloqueando a espada. Devido ao uso intenso de poder mágico, Ana cambaleia para o lado, mas Rouxinol a segura, protegendo-a. De repente, uma forte luz é emitida, surpreendendo todas as bruxas ao redor. Rouxinol começa a correr com Ana. Ao olhar para trás, Rouxinol se pergunta se isso é uma runa da vontade divina, mas percebe que não é. Está vindo de um buraco negro, sendo a habilidade dos demons. O Demon aterra fincando sua espada no chão e solta uma enorme rajada que atinge Relâmpago e as vinhas de Folha. Rouxinol nota que o Demon descobriu que Folha era aquela árvore. O Demon lança sua habilidade, atingindo a névoa e atingindo a área onde Folha estava. If e Folha caem no chão. Folha, devido aos danos, cospe sangue, e Ana vai ajudá-la. Rouxinol se esconde e se pergunta como funciona a habilidade do Demon, mas decide deixar isso de lado e pula próxima ao Demon para começar a atirar. O Demon é atingido, mas não sofre nenhum dano significativo, apenas um pequeno arranhão. Rouxinol continua atirando, e o Demon pega a sua espada para se defender dos projéteis. Rouxinol fica surpresa que não consegue penetrá-lo. Ela pula nas costas do Demon, pega a sua adaga e avança em direção ao inimigo. O Demon tenta atacá-la, mas Rouxinol desvia e menciona que, mesmo que a onda de luz possa anular o poder mágico em uma área ampla, não pode bloquear a magia em si. Depois que esse vórtice for, vão poder usar seus poderes mágicos novamente. Ela se aproxima por trás com sua adaga, pronta para atacar. Ao atingir a cabeça do Demon, sua adaga se estilhaça. Ela se pergunta se é uma barreira mágica. O Demon tenta atacá-la novamente, mas Rouxinol desaparece, deixando-a se perguntando quantas habilidades ele tem. O Demon canaliza sua habilidade, fazendo Rouxinol reaparecer, e ela é atingida em cheio. Rouxinol começa a sangrar e cai no chão. O Demon se prepara para atacá-la novamente, mas If ativa sua habilidade prendendo o Demon e elevando-o para o céu. Rouxinol pede para If esmagá-lo, mas If responde que não consegue porque ele é forte demais. O Demon grita e consegue sair da prisão de If, mas ela continua usando sua magia. Ao fundo, Ana diz a Rouxinol para pegar If e sair. Ao se virarem, veem Ana ativando o sigilo. E assim acabamos a parte 63. Quem puder deixa um like e um comentário, e se gostou do vídeo aproveita e se inscreva, para não perder os próximos resumos, e caso queiram apoiar o canal é só clicar no botão Seja Membro e até o próximo vídeo.